expectativa ruim, nós decidimos passar risco, correr risco na casa do Senhor. Se corremos risco em tantos lugares, você estando aqui, você está dizendo que vale a pena ouvir a palavra do Senhor. Deus seja glorificado na sua vida. Nós estamos com a proposta para este ano, em nome de Jesus, nós ganharmos almas para o Senhor. Mas para nós ganharmos almas para Jesus, nós devemos entender que só um gesto que é dado pela pessoa pode não ser a continuidade. A salvação, ela tem que ser consolidada na vida da pessoa. E por isso Deus tocou no meu coração para nós darmos início a um curso chamado Pescadores de Almas. E que bom que você está aqui, porque nós temos que estar visando e olhando para o horizonte de Deus. E o horizonte de Deus nesse ano é ganhar almas para o reino dele. O propósito de Deus nessa noite, eu tenho certeza, é te fortalecer e te esclarecer que a nossa missão na face da terra, como igreja, é ganhar almas para Jesus. Eu sempre digo, eu sou muito feliz por tudo que, graças a Deus, Deus nos deu a alegria de empreendermos com a igreja. Todos nós, irmãos. Mas o melhor que tem de Deus aqui são as almas que Ele salvou. São as almas que vieram até os pés dEle. Esse verdadeiramente é o galardão que vai nos seguir por toda a eternidade. E por isso, Deus nos levou para essa atenção. Eu sei que nós não começamos aí, talvez naquele ritmo que outras igrejas começaram, mas nós precisamos que haja um crescimento na igreja. E para que haja crescimento, é necessário que cada um se conscientize do seu papel na igreja. Que cada um entenda para que Jesus te salvou. E eu tenho certeza que Jesus nos salvou para nós salvarmos outras pessoas através da pregação do Evangelho, através de irmos com Jesus Cristo nos nossos lábios e a certeza no nosso coração que Ele pode salvar aquela vida. Você com certeza, você vai trazer alguém para o reino de Deus. 4 passos para Cristo. A proposta aqui nessa introdução está dizendo é que alguns passos são necessários para chegar-se a Deus. Esse é o grande questionamento do mundo. Como se achegar a Deus? Como que eu me achego a Deus? Como é que eu posso estar mais próximo de Deus? Obreiros da casa do Senhor, eu tenho empreendido um discipulado com os novos convertidos dessa igreja. E eu tenho feito isso individualmente. Agora vamos reunir um grupo para discipulá-los. E o que eu acho mais interessante é que as perguntas são perguntas básicas, que muitas vezes nós não temos uma resposta já formulada. Sabemos a resposta, pastor Oswaldo, mas muitas vezes nós não temos uma resposta ainda padrão, talvez que seja. E é isso que eu quero, que a partir de hoje você não tenha dificuldade. Não existe uma grande profundidade que nós vamos falar aqui, mas existe muita praticidade para você. A pessoa fala, como eu me aproximo de Deus? E muitas vezes nós falamos que é ir para a igreja, e nem sempre todo mundo que vem para a igreja se aproxima de Deus. Prova esta está aí os noticiários, prova esta está aí as colunas policiais dizendo que quantos estiveram na igreja e não se aproximaram de Deus, porque se aproximar de Deus, há mudança de vida. Quem vai para a igreja, talvez ele nunca mude de vida, irmãos, mas quem se aproxima de Deus, quem entra nessa casa, para continuar tendo experiência com Deus, porque o povo que está aqui é experimentado nas coisas de Deus, você pode ter certeza, essa pessoa, ela um dia vai ter a sua experiência pessoal com Deus. Amém, igreja? Quem concorda aí, diz amém. Amém, graças a Deus. Passos da aproximação é o primeiro passo. O passo em que a pessoa, ela decide se aproximar de Jesus. Vocês já viram, irmãos? Muitas vezes tem uma distribuição lá de alguma coisa e a pessoa fica de longe lá, mas o que estão dando?
não é? A pessoa fica assim, o que estão oferecendo lá? O que estão distribuindo lá? E aí você vê se é do seu interesse. Se é do seu interesse, o que você faz? Você se aproxima e você começa a buscar a sua oportunidade. O ser humano também é assim, ele sabe que Jesus é bom, mas tem um momento que ele decide se aproximar de Deus. Este é um primeiro passo para conhecer maior a obra de Deus. É quando você decide romper aquela distância entre você e as coisas de Deus, entre você e aonde o povo de Deus se reúne. Quer descobrir um pouco mais do Rio Grande do Sul? Vá uns dias lá. Vá uns dias. Você quer se aprofundar nas coisas do Rio Grande do Sul? Então more lá, irmãos, porque você vai conhecer profundamente o que o povo rio-grandense tem para te ensinar. A mesma coisa é a casa de Deus. Aqui nós temos experiência com Deus e por isso que a pessoa decide estar aqui. Por quê? Porque ele quer estar aqui para continuar conhecendo mais de Deus. E é por isso que a igreja tem que ter êxito na sua missão, que é conhecer a Deus. E nós conhecendo cada vez mais a Deus, nós podemos ensinar o caminho para a pessoa também conhecer ao Senhor. Quando alguém entra neste culto, irmãos, você pode ter certeza que o pensamento dele, que ele quer se aproximar mais de Deus nessa noite. Quem pode ler para nós Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago 4, 8. Irmãos, igreja, olha que coisa interessante, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tem coisa que é tão importante, irmãos, que a gente não insiste em oferecer, não é assim? É tão importante, mas a gente é tão valioso, que a gente não quer que a pessoa desperdice, principalmente criança, né? Você quer e já tira, né, irmãos? Para a pessoa não sentir, para outra criança não sentir nem o cheiro. Criança era assim, menino era assim, irmãos, eu fui menino, nasci desse tamanho não, você pode ter certeza. E quando a gente é menino, a gente não quer que a pessoa prove do que você está comendo, você quer, você atira logo para a pessoa nem sentir o cheiro. E eu fico pensando que a igreja, ela tem que fazer com que as pessoas se aproximem do Senhor, mas entenda que se chegar a Deus é uma condição nossa, é uma iniciativa nossa, e nos achegar ao Senhor. A Bíblia fala que foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Agora, se achegar a Ele é comigo e com você. Foi Ele que deu o primeiro passo, foi Ele que nos deu o start de tudo isso, mas agora está comigo e com você, nos achegarmos mais a Ele, nos aproximarmos mais dEle, mantermos um vínculo maior com Ele, está comigo e com você. E é por isso que muitas vezes quando nós vemos alguém se aproximando mais do crente, questionando mais as coisas de Deus, pode ter certeza, irmão, essa pessoa, ela está querendo se aproximar de Deus através de você. Por isso, entenda que muitas vezes o crente se sente incomodado. Tem gente, irmãos, que ele tem, na vida dele, ele estabelece um limite de segurança, perímetro de segurança para as outras pessoas. Isso é normal do ser humano, mas há momento que nós entendemos que a pessoa, ela está com fome e sede de salvação, com desejo de se aproximar de Deus, e é você que vai instituir o caminho, é você que vai ter a honra de começar a iniciar essa pessoa nos primeiros passos, no seu conhecimento de Deus. Deus me trouxe nessa noite para dizer para você que Ele vai te honrar. E a maior honra de Deus para nós é nós ganharmos alguém para Jesus. Me perdoe, eu estou desentoando aqui da maioria dos discursos, porque quando nós falamos que alguém vai ser honrado, irmão, nós pensamos em cargo, nós pensamos em posição, mas quer ver Deus te honrar de verdade, é Ele fazer de você alguém que ganha almas para o reino de Deus. Aí Deus está dizendo, eu honrei o meu filho, eu estou honrando ainda o meu filho. Que inversão de valores que muitas vezes nós vemos nos nossos dias, pastor Célio. A pessoa pensa que o patamar, a pessoa pensa
que o lugar, o ápice da igreja é um congresso, que o ápice da igreja é um estádio cheio para ele se apresentar. Meu irmão, a Bíblia fala que quem aqui é sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Quem ganha almas é sábio no nosso meio. Nunca vamos converter esses valores, nunca vamos demover esses pilares, porque esses pilares é a Bíblia, é bíblico, é doutrinário da palavra de Deus. Essas são as verdadeiras doutrinas da palavra do Senhor. Quem ganha almas, sábio é. E nesse estágio em que nos aproximamos de Deus, nós começamos a conhecer a nossa insuficiência como pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Me ajude aí, irmãos, porque nós não podemos demorar muito nos tópicos aqui, porque eu quero passar todos os tópicos. Romanos 3, 23, quem achou, leia para nós em alto e bom som. Fique em pé e nos ajude aí. Da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados, estão impedidos de receberem a glória de Deus. Por isso é que nós devemos sempre dizer para a pessoa, que a pessoa tem que se arrepender. Há uma lição, um lema hoje em dia, um ditado que diz: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque o que eu fiz me levou a ser quem eu sou hoje. O que você é hoje? E a pessoa olha e fala: não sou boa coisa não. Então é isso, é disso que a Bíblia está tratando, e está dizendo que é para você se arrepender mesmo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só Jesus é o meio de salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Só Jesus. Pode ler, minha irmã. Aleluia. Nenhum outro nome há. Meu irmão, isso aqui não é para você fazer disso aqui um cavalo de batalha. Isso aqui não é para você esfregar na cara dos outros. Não, irmão. Isso aqui é para você ensinar para alguém, ajudar alguém. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que se você dizer para a pessoa que ele é um imbecil pela decisão que ele tomou, ele nunca vai ouvir a proposta que você tem. Não é você fazendo como Aristóteles, né? Que ele desdenhava das outras filosofias, para depois ele realçar a filosofia dele. E muitas vezes, pastor Alexandre, a nossa pregação é baseada no princípio de Aristóteles, em que ele zombava das teorias dos outros, para depois ele mostrar a teoria dele. E nós não devemos tomar esse caminho, por quê? Porque as pessoas precisam se aproximar de Cristo. E não é eu dizendo que o outro ídolo não presta, que ele vai vir para Jesus. É o sobressaindo o nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que nenhum outro nome há em que há salvação. Isso, irmão, é assunto fechado para nós, mas nós temos que ter a graça de Deus, a sabedoria, para que nós possamos ganhar os outros dessa forma. Não é você dizendo que a pessoa tomou a decisão errada, que ele vai ouvir a sua opção, mas é Deus te dando graça, é Deus mostrando através de você, que verdadeiramente a salvação, ela é acolhedora, irmãos. A salvação é acolhedora, porque o mundo está sofrendo, já tem as situações para o homem se sentir fustigado, judiado, machucado, e nós com o Evangelho, nós temos certeza que dizendo que Jesus é a salvação, Jesus é a solução, ele vai ter vitória. Então, quando alguém tiver desejo de se aproximar de Jesus, tenha a sabedoria de Deus, já sabendo que ele é o único caminho, a única verdade, deixa que ele abra a mão das coisas que ele tem agora, deixa Deus tratar no coração dele, para ele verdadeiramente se converter,
Porque senão ele esconde, em vez dele tirar, ele esconde, irmãos, o que ele gosta. Outro dia a nossa irmã falou aqui de uma situação, de uma pessoa que está agora, de novo, praticando a idolatria, batizada. Aqui a irmã falou aqui no domingo para nós. Mas por que isso, irmão? Porque ela não tirou do seu coração, ela não se converteu, ela não deixou que aquelas coisas não tivessem mais efeito na sua vida, ela ainda crê no efeito dessas coisas para a sua vida, porque quando nós reconhecemos esse versículo na nossa vida, e entendemos que Jesus é o único Salvador, que só Ele é verdadeiramente aquele que pode tirar o homem do pecado, tirar o homem das garras do diabo, tirar ele, e colocar ele numa outra condição. Nesse momento, nós começamos a viver o evangelho da verdade, em nome de Jesus. Se alguém está com dificuldade lá, com o ídolo, irmão, você quer ganhar ele para Jesus, você não tem as palavras certas, é porque você ainda está confrontando essa pessoa. Mostre como Jesus é maravilhoso, porque você pode ter certeza, o poder dessa palavra é muito maior do que você pensa. Diga que Jesus é o único e suficiente Salvador. Diga com Ele com todo amor, que Jesus salvou a sua vida e você se sente seguro agora em Jesus Cristo. Essa segurança Ele quer também. Aleluia. Nós temos nessa aproximação um período de conscientização. Isso é muito importante. Quem pode ler para nós? Se conscientizar do grande amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, está todo aí os versículos, já vai achando e vai me ajudando, irmãos, vamos lá. Estamos falando de amor, não estamos falando de uma emoção qualquer. Estamos falando que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos falando de prova de amor, irmãos, coisas que são provadas, coisas que são testadas, coisas que a humanidade testemunhou, que Jesus é o único e suficiente Salvador, todo mundo sabe. Agora, por que Jesus morreu por nós? Para mostrar o amor de Deus por nós. Qual é o tamanho do amor de Deus? É o amor que deu o seu próprio Filho por nós, para a nossa salvação, para a nossa redenção. Deus colocou nessa conta a vida do seu próprio Filho, para morrer na cruz por nós. Então é um amor provado. Deus me ama. Deus me ama. Por que Deus me ama? Porque Deus me deu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha alma e da sua alma também. Como é que a gente pode dizer que o amor de Deus, irmãos, Deus me ama? Eu não sei. Crente, a grande convicção nossa, a grande estrutura da nossa salvação é o amor de Deus. Deus me amou, Ele não viu o que eu nem sei o que Ele viu em mim, irmãos, nem sei o que Ele viu em você, como você também sabe disso, mas Ele nos amou, e por esse amor ser tão profundo, ser tão sincero, Ele fez um meio para que o homem se reconciliasse com Ele, através da morte do seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, irmão, eu sei que Deus me ama, Deus te ama também, não tenha dúvidas disso. E quando o seu coração estremecer por causa de alguma coisa, infelizmente hoje em dia, hoje é dia de corrigir algumas coisas aqui, irmãos. Muitas vezes nós estamos com o amor de Deus abalizado em coisas. Deus me deu esse carro, por isso Ele me ama. O ladrão vem e rouba o seu carro, Deus não me ama, porque roubaram o meu carro. Ah, Deus me ama, tá, porque Deus curou o meu cachorro. Seu cachorro morreu, Deus não me ama. Então, irmãos, o amor de Deus não é essa banalização, irmãos. Deus me ama, e por isso Ele vai sustentar a minha família, vai sustentar o meu emprego. Não sei, irmãos, mas isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é muito maior, porque se tudo isso faltar na sua vida, e se você crê
que Jesus te ama, que Deus te ama, você ainda vai sentir o amor dele lá no fundo do seu coração, ainda que tudo rua ao seu redor, ainda que as coisas estejam desmoronando na sua frente, você tem a certeza, ele me ama, e na hora certa, ele vai me dar vitória. É a mesma certeza que Jó tinha, e dizia, ainda que ele me mate, eu continuo esperando ele. Por quê? Porque Jó amava a Deus. Essa é a diferença, irmãos. Em nome de Jesus, não ofereça as coisas para alguém se aproximar de Deus. Ofereça a condição que ele está vivendo, para que ele seja transformado pelo poder de Jesus. A igreja que oferece as coisas está errada, está equivocada. A igreja que pensa que Deus está aí para nos dar helicóptero, avião, mansão, e isso é o trabalho de Deus. A Bíblia fala que Jesus nos prometeu de uma maneira muito clara, que nesse mundo nós teríamos aflições, e a aflição vem de qualquer forma, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, a aflição vem da mesma forma na nossa vida, mas nós servimos aquele que venceu o mundo, e a minha vitória é certa também, porque eu sigo o vencedor. Se você segue o vencedor também, não tenha medo, mais dia, menos dia, a noite vai embora, e o dia vai começar a raiar na sua vida, porque a promessa de Deus é que nós estamos caminhando na orientação daquele que venceu o mundo. Aleluia. E vamos terminar esse tópico, Romanos capítulo 5, versículo 9. Aleluia. É isso mesmo. Nós temos essa certeza, irmão Orlando, que Deus já fez o trabalho mais difícil, que ninguém anteriormente conseguiu fazer. Vou só repetir aqui, Romanos capítulo 5, versículo 9, mas fico muito feliz de você levantar, tá, Orlando? É isso mesmo. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Todo mundo entende que o mundo está chegando numa prestação de contas diante de Deus. E eu não quero, irmãos, de jeito nenhum deixar de proclamar para essa humanidade, que depois de tudo isso, depois da igreja arrebatada, começa um período em que as coisas ficarão mais difíceis ainda. Porque se agora a pessoa não se converte, com toda essa manifestação de Deus, com a glória de Deus na igreja, imagine pastor Oswaldo, quando não estivermos mais aqui, a graça não estiver mais aqui atuando, e o Espírito Santo não estiver mais nesse trabalho para a salvação, irmão, vai ser muito difícil. Então vamos agora abraçar e procurar salvar alguém, trazer essa pessoa para junto de Jesus Cristo. Vamos para o próximo passo, é o passo da decisão. É quando o coração e a mente decidem-se por Cristo. É importante tomar a decisão. Romanos capítulo 10, versículo do 8 ao 10. Aleluia. Com o coração se crê para a justiça, mas o evangelista Josué tem que confessar Jesus, tem que declarar Jesus. Irmãos, isso aqui é princípio bíblico. A pessoa fala, não, eu sempre fiquei aí, eu gosto de Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, só que tudo isso começa a caminhar para um desfecho, para uma decisão, para uma tomada de posição,
E essa tomada de posição muitas vezes é aqui na frente, ou alguém confessando a Jesus. Por isso que nós temos que ter um gesto, por isso que nós temos que, alguém dar um sinal que está mudando de vida. E é por isso que nós pedimos, vem à frente. Não importa, irmão, não, se eu não levantar a mão, eu não, já tem igreja que a gente tem que batizar, né? Que se não batizar não está salvo. Não, irmão, não é assim não. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão. E a história está seguindo, se aproximou de Deus, e quantos numa mesma noite Deus faz tudo isso num culto só, traz ele se aproxima de Deus e já toma uma decisão. É por isso, irmão, que quando as almas se rendem para Jesus, a igreja tem que fazer festa. Não estou falando que a igreja festeja não, porque a igreja talvez não está entendendo a grandeza disso. É num culto que Deus já fez 2 etapas de uma vez só, aproximou a pessoa entendeu e tomou decisão. É para a gente ficar feliz mesmo, é como diz o outro, é para glorificar de pé, irmãos. É para fazer festa, irmão, porque alguém num culto já entendeu 2 etapas, 2 passos importantes para estar se aproximando das verdades de Cristo. Tomou posição, se aproximou dele, agora tomou uma decisão diante da igreja. Eu sei que muitos de vocês aqui, foi um dia talvez que ninguém nem te percebeu, mas quando você veio aqui à frente, você tinha tomado a decisão com Deus. E é por isso, irmão, que a sua história segue. E é por isso que você até interrompeu essa caminhada, mas Deus olhou para aquele dia em que você foi sincero diante dele, em que você se aproximou diante do altar e tomou a decisão diante da igreja. É por isso que é importante também a oração de confissão, irmãos. É importante. Diga o seu nome para Deus, fulano de tal, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa madrugada, aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Isso ele pode fazer na igreja, isso ele pode fazer num culto na sua casa, isso ele pode fazer lá na empresa, isso ele pode fazer lá no ônibus, mas se ele tomou uma decisão séria com Deus, o céu está anotando lá e registrando, Deus está passando o certificado dele, que a partir daquele dia, ele é um homem, ele é uma mulher, que decidiu caminhar com Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Outro dia aqui o irmão recebeu uma oração, e recebeu a libertação do Senhor. Por quê? Porque ele veio para ser liberto, ele decidiu, a partir de hoje, eu não quero mais a droga na minha vida, a partir de hoje, o crack não manda mais em mim, porque eu vou até Jesus Cristo, e Ele vai me libertar, e naquele dia, naquela noite, ele foi liberto, irmão. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. Deus ama, irmãos, porque quando a igreja entende isso, que Deus já preparou tudo, e é a hora da gente consolidar aquela decisão, a igreja que faz isso, ganha almas para o Senhor Jesus. Cuidado, igreja, porque não é o número de vidas, a gente conta muitas vezes quem veio para Jesus, a gente não sabe quem tomou a decisão, quem não tomou a decisão. Então não é o número, mas é a constância, é a certeza na sua alma que aquele dia ele escreveu na sua história que a partir daquele momento ele pertence a Jesus Cristo. Passo da decisão, como eu estou falando, é para você ganhar alma para Jesus. E se você entende que a pessoa tomou decisão diante de Deus é importante demais. Reconhecer as verdades expostas. Romanos capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. Pode ler, irmão. Quem achou, nos ajude aí. João, capítulo 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
Aleluia. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem crê nisso? Jesus é aquele que liberta de verdade o ser humano. Aleluia. Reconhecer que a verdade de Jesus é que nos liberta. Entenda que neste passo, que é um passo de decisão, a pessoa tem que abrir mão das suas verdades, a pessoa tem que abrir mão daquilo que até então trouxe no reino espiritual solução para a vida dele. Agora ele crê em Jesus Cristo. As verdades da família muitas vezes são as verdades que sempre foram cultivadas, sempre foram trazidas como a tradição da família, mas você tem que ver se isso concorda com a palavra de Deus, né? E tem coisa, irmão, que o crente vai se acostumando a viver isso, ou a família deu isso como tradição, mas e se isso não se encaixa no que Jesus ensina para ele como verdade, ele tem que aprender, irmãos. Ele tem que aprender a não viver isso mais e abraçar a verdade de Jesus Cristo. Por quê? Porque a verdade de Jesus é libertadora, primeiramente, mas a verdade de Jesus, ela abarca tudo que você precisa, tudo que você necessita está em Jesus Cristo. Quando a pessoa crê nisso, ele abre mão do São Longuinho, ele abre mão dos 3 pulinhos, ele abre mão da vassoura de trás da porta, ele abre mão da espada de São Jorge na porta da casa dele, ele para de carregar sal na carteira dele, ele para de fazer aquela oração, que é aquela oração para benzer alguém, porque você crê em Jesus, mas você ainda faz aquela oração. Ele para com tudo isso, porque ele crê que ele aceitou alguma coisa, ele ouviu alguma coisa que verdadeiramente vai ter efeito para a vida dele. Meu irmão, você pode estar tomando 30 paracetamol, se o médico falar para você, para de tomar tudo isso, que você precisa só de um remédio, se você não acreditar no médico, você vai para casa, e já na ida você compra já os 30 paracetamol, que é para você tomar no outro dia, porque você não acreditou, você não colocou confiança naquilo que você ouviu. Mas hoje eu quero que você confie numa coisa: Jesus é poderoso para te livrar de qualquer situação, e qualquer circunstância que você está, confie em Jesus Cristo. Se você ainda está dividindo a sua adoração com Jesus e com essas coisas, com a tradição que você recebeu, a partir de hoje, eu quero te garantir isso: Jesus é poderoso e mais forte do que tudo isso que você recebeu como tradição da sua família. Jesus, ele pode te dar vitória em qualquer circunstância, em qualquer situação. E o que é melhor, a tua família não pode, naquele dia em que Jesus chamar as contas, em que o céu se abrir, em que toda a humanidade estará diante dele, a tua família não vai poder te sustentar naquele momento, não vai poder te socorrer, mas Jesus diz que vai dizer para mim e para você, você que confiou em Jesus dessa maneira, só Ele é a tua salvação, só Ele é a porta, só Ele é a tua vitória. Ele vai dizer para você: vinde, benditos de meu Pai. Em nome de Jesus. Enquanto nós namorávamos alguém, mas ainda tínhamos um coração ainda em uma outra pessoa, nós não tínhamos condição de assumir um relacionamento sério. Com Jesus é a mesma coisa. Enquanto você crê em Jesus, mas você ainda desconfia, se abrir mão dessas coisas não vai te trazer um prejuízo, você ainda não conhece o poder de Jesus. Fique com Jesus Cristo, e aquela, como chama aquele negócio, simpatia, né? Aquela simpatia que te ensinaram, aquela oração para ser feita, confie. Eu estou lhe dizendo, como ministro do Evangelho, pode confiar. Em vez de você orar daquela maneira, ore pedindo para Jesus te dar vitória. E aí você vai entender que você já se aproximou, já tomou decisão. Agora é a hora de você conhecer melhor o teu Salvador, o Salvador da tua alma. Ele quer mostrar como Ele é poderoso na sua vida. Aleluia. Rendição, irmãos.
quando a gente já tomou o passo de se aproximar. Quando você se aproxima, é sinal que você depende de alguma coisa, você está interessado em alguma coisa. Você mostrou interesse, você se decidiu, agora você tem que se render. Aí é que é difícil, irmãos. Aí é que é difícil. Porque a luta é muito grande. Salmo 40, verso 6 e verso 7. Outro irmãos, lê Hebreus 10, 7 também para nós. Eu creio. Salmos também vai falar da mesma forma, mas pode ler, pode ler. Salmos 40, 6 e 7. Furachas. Amém. Nós temos alguns hinos que falam muito sobre isso, né? Diz assim: eu me rendo aos teus pés. A igreja é convidada a render-se. Render-se significa você abaixar as suas armas, ou você tirar a sua armadura, para dizer que você, a partir de hoje, você se sujeita ao domínio dessa pessoa, à autoridade dessa pessoa. Meu Deus, aí entra um conflito muito grande, porque hoje em dia nós estamos autorizando o crente, além do que ele tem de autoridade. Existe o verdadeiro, obreiros, abuso de poder por parte, muitas vezes, do crente. Ele se acha numa situação dele impor a Deus o que ele quer. Meu irmão, isso não é o que a Bíblia fala. Isso não é. A Bíblia fala que Elias era homem sujeito, como nós, e orou. Ele orou, ele pediu a Deus, irmão. E ele creu em que ele estava pedindo, não foi que ele impôs a Deus isso não, irmão. Cadê, evangelista Josué, essa interpretação que a gente fica pensando? Aonde a pessoa leu isso? Que eu posso impor a Deus as minhas condições? Não, meu irmão. Você vê Abraão, o pai da fé. Senhor, se tiver 50, não, Senhor, e se tiver só 30, tá, eu vou voltar lá. E se só tiver 20, 10, irmãos, ele foi tentando saber aonde Deus poderia atender ele, irmãos. Nós lemos a Bíblia, as pessoas muitas vezes tomam uns versículos preferidos, e nesse versículo preferido, ele acha que a Bíblia não está dizendo, irmão. Uma regra para ela ser hermenêutica, ela tem que percorrer toda a Bíblia. Para você achar que uma regra é bíblica, pastor Célio, nós temos que percorrer todo o contexto bíblico daquele assunto, para depois nós termos uma conclusão. Mas a pessoa isola um versículo e pronto, né? Sois deuses. Mas Paulo não falou para a igreja, irmãos. Paulo falou para o mundo que estava lá, para que eles entendessem, valorizassem, enchessem o coração deles, para chamar a atenção deles. Mas espera aí, não era isso. Mas os irmãos estão se achando deuses hoje em dia, achando que é assim. É por isso que tanto fracasso, que tantas vezes nós vemos alguém indo à bancarrota. Por quê? Porque Deus, Ele não dá a condição dEle para ninguém. Deus não dá a posição dEle para ninguém. Ele divide a honra, mas a glória é só dEle, irmão. A honra Ele pode dividir com você, mas quando você não entende que está dividindo a honra, e você quer tomar a glória que é de Deus, aí você cai do cavalo, irmão. Deus divide a honra, a glória é só dEle, irmãos. Você é honrado porque quem trouxe a palavra, ou foi o presbítero, foi o evangelista, foi o pastor, irmão, ele também é honrado, porque ele foi veículo de Deus. Mas de quem é a palavra? É do Senhor. Quem me deu a palavra foi o Senhor, pastor Oswaldo. Quem mandou hoje esse ensino para a sua vida foi Deus, pode ter certeza.
Pode ter certeza que a palavra não é minha, a palavra é dele, então leve hoje essa certeza para a sua vida. Você tem que se render e saber que nós nada temos de bom para trabalhar nessa adoração. Tudo que ele colocou em nós é o melhor, irmãos. Tudo que ele fez por mim é o melhor, que eu não pude alcançar com os meus méritos, mas ele teve misericórdia de mim, ele agiu, ele olhou para a graça, e pela graça ele me viu verdadeiramente perfeito, como eu não sou ainda, mas ele está trabalhando, e por ele me vê em Jesus Cristo. Ele sempre fala, ele um dia vai ser perfeito, e um dia ele vai ter acesso às moradas celestiais, a minha glória, com certeza ele vai ver de olhos abertos, quando ele estiver perfeito. Meu Deus, que coisa linda, irmãos. Nós temos que ceder em favor das coisas de Deus. Enquanto a sua carne está gritando e você falando, eu não posso servir a Deus, porque ainda tem umas coisas que eu quero, eu ainda não participei dessas coisas, ainda não entrei nessas situações, eu ainda não participei dessas comunidades, ainda não caminhei por esses caminhos, eu não posso me render ainda totalmente, porque um dia eu posso ter oportunidade disso. Eu conheci um irmão que ele tinha uns hinos gravados, que maravilha, mas ele tinha uns sambas também, que ele nunca jogou fora o caderno do samba, nunca jogou fora pastor Paulo Sérgio, nunca jogou fora, estava lá as composições dele do samba também. Quando ele desviava, para onde ele ia? Para o samba, cantar o quê? Os samba do caderno. E nunca ele vai ter mudança, porque ele nunca se rendeu às coisas de Deus. A mesma coisa a sua vida, aquilo que você ainda guarda no seu coração, e essas coisas que te afastaram de Deus, mas você ainda tem lá guardado na sua vida, talvez no seu celular, talvez no seu notebook, eu não sei, talvez num livro lá que você guarda. Meu irmão, essas coisas provam que você ainda não se rendeu totalmente. E por que que uns alcançam? Porque uns vão profundo nas coisas de Deus, outros não têm isso, porque há um processo para a nossa vida, de nós nos rendermos aos pés do Senhor. Quanto mais você se rende, quanto mais você se desarma, quanto mais você fala, isso não serve para mim, porque me impede de caminhar com Deus, mais você está se aproximando do Senhor. Render-se, crente em nome de Jesus, não tenha versículo, não tenha textos bíblicos para impedir que você jejue, que você ore. Meu irmão, a pessoa não ora o tanto que tem que orar, e depois ele acha um versículo bíblico. Não, mas o Senhor já sabe todas as coisas, antes de eu pedir, o Espírito Santo já está falando. Irmão, Jesus orou, Jesus não falou muito não, ele deu, foi exemplo para nós, ele subiu, e ele orou tanto, que o seu suor se transformou em gota de sangue, devido à aflição, à situação angustiante que ele estava vivendo, porque ele estava vivendo já aqueles momentos de dor que ele ia sentir. E nós muitas vezes olhamos para um Zé Mané, que escreve 3 linhas de um artigo, e já tira você da sua visão de buscar a Deus. Jejuar, irmãos, é coisa do crente. Jejuar é coisa até de povos que nem têm esse cuidado por servir a Cristo, mas eles têm o jejum para que eles se sintam purificados e estejam concentrados na sua vontade de servir melhor o seu Deus. Quem dirá nós que conhecemos um Deus vivo? É hora, é tempo da gente saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então leve esse corpo para se consagrar, porque pode ter certeza que a sua vitória está aí, em você matar a sua carne, em dizer, é gostoso comer, é gostoso tomar um café quente de manhã, mas eu vou abrir mão de tudo isso, porque eu quero verdadeiramente entender que Deus é verdadeiramente o Senhor da minha vida. Eu quero dizer para o meu Deus que eu estou rendido pela ideia que eu preciso mais da presença dEle do que comer. Aleluia, é poderoso isso, crente. Não deixe o diabo te enganar, o inimigo te enganar, não deixa ninguém tomar isso de você. É poderoso para a nossa vida. Jesus nos ensinou para a gente jejuar e orar, para não entrar em quê, irmãos?
jejuar e orar para não entrar. E o que mais faz o crente cair é a tentação, não é verdade? A tentação, irmão, eu não aguentei a tentação foi muito grande. Aí você fala, mas eu não jejuava e orava, irmão. Irmão, a tentação foi muito grande, eu saí da igreja, você não jejuava e orava. A Bíblia parece que está gritando, né? Porque nós precisamos aprender que o caminho de Deus é um caminho que não é fácil não, irmãos. É um caminho estreito, não é um caminho de facilidade, é um caminho estreito, em que você tem que mortificar a sua carne e render-se ao Senhor. É também se submeter à sua vontade e ao comando de Deus. Tem crente que não aceita o comando do pastor, do líder, do dirigente, quem dirá se submeter ao comando de Deus, irmãos? Estou falando isso para os irmãos porque eu entendo isso. Eu sou a pessoa que Deus nos deu como responsabilidade, eu já entendo isso. Represento a igreja de Ourinhos para o Ministério de Madureira, porque é esse nome que está aí do lado de fora, aí, irmãos, que me responsabilizou disso. E eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade em reconhecer a minha autoridade. Se ele não reconhece a minha autoridade, quem dirá reconhecer a autoridade de Deus na vida dele, irmão? Não venha me enganar, irmãos. Não, irmão, eu sou muito submisso. Olha, eu sou muito submisso. Irmão, o senhor vai pregar onde? Então não vá não, irmão, fica aqui. Ah, desculpa, pastor, mas eu já dei minha palavra lá. Pronto. Presbítero Cido está dizendo para mim que ele não se submete a ninguém. Ele não aceita a autoridade de ninguém. Vou te falar uma coisa, irmãos, até mesmo você com Deus, quantas vezes você ignora o chamado de Deus na sua vida? Hoje, vai buscar a minha presença, vai buscar a minha presença, vai buscar a minha presença. Não, Senhor, hoje eu não vou, porque eu não vou, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou lavar o meu quintal, hoje eu vou dar banho no meu cachorro, hoje eu vou lavar o meu carro. Meu irmão, você está dizendo que você não se rendeu aos pés do Senhor ainda, e não sou eu que estou falando, é a sua vida, é o seu comportamento, irmão. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, né? A gente canta aqui e diz que a gente é adorador, mas o adorador, irmãos, ele dia e noite serve a Deus com a sua adoração. Dia e noite isso é adoração ao Senhor. E muitas vezes nós entendemos que das 7 horas, a pessoa já entra dentro de casa e fala, hoje eu não vou para a igreja, hein? Nem me convida, hoje eu não vou. Meu irmão, minha irmã, o que é isso? Você não se submete, você não entende que naquele dia, é tão simples, né? É um culto, irmão, mas Deus aí, Ele mostra para nós a diferença, quando nós estamos rendidos aos pés do Senhor, e quando a gente não quer se render, quando a gente, verdadeiramente a gente é como a Bíblia fala, povo de dura cerviz, fronte dura, cabeça dura. Vamos atender, irmãos, quando o seu coração se levantar dessa forma, com essa fala aí dentro de você, você fala, olha, escuta uma coisa, José, escuta uma coisa, Antônia, eu sou adorador, não irmã Antônia. Escute uma coisa, Maria, escute uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu sou adorador, eu vou adorar o meu Deus. É noite de adoração, Deus vai reunir o seu povo, Deus vai descer a glória na igreja, e o meu lugar é lá. Depois o que eu quiser fazer da minha vida eu faço, mas na hora eu tenho que saber que eu tenho compromisso. Depois eu posso ir para o São Judas, não sei, abastecer o carro, mas na hora da adoração eu tenho que saber que eu sou convocado, e eu me rendo à ideia de que Deus conta comigo também. Para nós encerrarmos, temos que nos apropriarmos. Josué 21, versículo 45. Tudo se cumpriu, tudo que Deus falou para você vai se cumprir, e é necessário você se apropriar disso,
como sendo a bandeira da sua vida. E para encerrarmos, Tiago, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo de número 10. Tiago 4, do 8 ao 10. Começamos em Tiago, vamos terminar em Tiago. Fica bonito assim, né, pastor Oswaldo? Começar, hein? Tiago 4, do 8 ao 10, leia para nós. Aleluia. 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 Meu irmão, não tem exaltação maior do que Deus nos levar à verdade do Evangelho. Ontem eu estava na casa de um crente que está se apropriando dessas verdades do Evangelho. E ele estava dizendo, pastor Alexandre, eu não entendia como eu passei tanto tempo na igreja sem reconhecer essas verdades poderosas do Evangelho. Eu estou há 7 anos na igreja, mas Jesus está me revelando as verdades do Evangelho, e ouvindo isso, eu já tinha decidido trazer essa mensagem, mas eu creio que Deus está convocando a mim e a você, e dizendo, eu tenho verdades para revelar na sua vida, eu tenho mistérios ocultos para trazer à tua mente, eu tenho revelações de Deus para trazer através da sua vida e da minha vida, irmãos. Deus não está brincando nesse último tempo, Ele quer levantar uma geração que seja a boca de Deus para o mundo, que seja os olhos de Deus, com o olhar de Deus, você possa esclarecer alguém e dizendo, eu estou enxergando o que Deus quer na tua vida, eu estou entendendo porque a minha mente agora está verdadeiramente conectada com Deus, e agora eu posso te dizer, eu estou entendendo o que Deus quer na sua vida. No momento que todo mundo está se batendo, que todo mundo está tateando, tentando encontrar a solução, é você que vai dizer para essa pessoa, é você que vai dizer para a sua família, que você está seguro, porque você está em Jesus Cristo. Deus os abençoe, vamos colocar de pé, por favor. Meu irmão, isso aqui é só um início, isso aqui é só um princípio. Talvez nessa noite ainda, quando você pegar essa folha, Deus vai te revelar coisas maiores ainda para a sua vida. E se você for revelar de coisas maiores ainda, eu não vou morrer de ciúme, você pode ter certeza. Eu vou ficar muito feliz por saber que nós estamos aqui para dar o ponto de partida, mas o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que só essa 1h30 de adoração. Você tem que levar esse concerto, você tem que tomar essa decisão, você tem que levar essa aliança com Deus, você tem que tomar posse, irmão, e se apropriar do que Deus falou que é para você. Eu sempre falo, igreja, eu não quero nada que o Evangelho está dizendo, que não é para a igreja, que não é para a minha vida, mas eu também não quero desprezar nada do que Deus falou que é para a igreja usufruir, aquilo que Deus falou que é direito da igreja, que é propriedade da igreja, que é arma, é ferramenta para a igreja trabalhar aqui na terra, nós temos que tomar posse, e nós temos que fazer uso disso, para que o mundo entenda que nós estamos pelejando uma guerra não daqui, mas uma guerra nas regiões celestiais, e tomando posse, e tomando posição, e tomando decisão, e nos apropriando daquilo que Deus falou que é para a minha vida, e para a sua vida também. Deus te abençoe, Deus glorifique o nome dEle através de você.